Na sua opinião, qual a faceta mais vergonhosa do ex-presidente Lula? Como você avalia entre os seus desadjetivos ou nas suas qualificadoras de homem comprometido com vários esquemas de delitos, qual a imagem que fica para você do Lula? A do mentiroso? A do cachaceiro? Aquela foto bizarra dele aparentemente urinado numa cerimônia? Afinal de contas, quem é o Lula para você? Na minha visão, a pior de todas as facetas do Lula é a sua total irresponsabilidade com os conceitos de dignidade humana, liberdade e respeito. É uma questão delicada e sobre isso nós precisamos sempre ressaltar. A figura do Lula é uma figura enigmática de um tempo que o Brasil viveu e do qual o Brasil precisa sair. Nós estamos lutando desde a chegada do Bolsonaro ao poder para nos livrarmos do estigma, de nos livrarmos deste verdadeiro zumbi político que fede e que continua aí, vagando entre nós, inclusive com espaço incompreensível por parte da mídia, porque ele atua apenas e tão somente no sentido de atacar o Bolsonaro. Ele não tem nenhuma proposta. A sua proposta é a mesma de sempre: mentir, ludibriar, roubar. Não existe outro sentido na candidatura do Lula ou na defesa daquilo que ele diz acreditar. As únicas coisas que o Lula realmente acredita é na destruição do Brasil e na adoração a tiranos e a ditadores. Essa é a grande característica de Lula, por sinal uma característica inerente à esquerda de um modo geral. Observem que a esquerda é incapaz de fazer qualquer julgamento sobre figuras como Mao Tse-tung, como Stalin, como Fidel, como Chaves, como Néstor Kirchner e tantas outras subfiguras, na verdade assassinos, na verdade ditadores, na verdade tiranos. E a adoração que o Lula tem por essas figuras, pelos Castros e por Ortega, apenas revela o desprezo do Lula pela liberdade. A insanidade do momento foi essa do Lula querer comparar os 16 anos dos governos da Merkel com os 16 anos de tirania, opressão, medo, morte e destruição que Ortega comete na Nicarágua. E ele perguntou: ora, por que a Merkel pode governar a Alemanha durante 16 anos e o Ortega não? Primeiro, a ignorância natural de todo esquerdista. Merkel não foi a presidente, Merkel foi a chanceler. O presidente da Alemanha é outro. A Merkel se submetia a eleições livres, democráticas na Alemanha. O Ortega faz arremedos de eleições onde ele aprisiona os seus adversários, onde ele aprisiona quem não concorda com ele. Então nós temos um momento da insanidade na sua plenitude. Lula talvez tenha chegado no teto da sua insanidade. Lula certamente chegou no ponto máximo da bizarrice do seu descolamento da realidade. Adorar ditadores, dar dinheiro para ditadores, dar dinheiro para tiranos, para assassinos, sempre foi uma característica do PT, do Lula, que por sinal sofre acusações muito claras de ter sido bancado, financiado e sustentado pelo narcotráfico, segundo denúncias de Polio Carvajal feitas lá para a Fiscalia na Espanha. Portanto, nós temos que entender a figura do Lula como representante do crime organizado. Nós precisamos entender o Lula como uma figura perversa, pérfida da política nacional. O que eu não consigo entender dentro desse quadro
é o apreço que a mídia tem por ele. Quando o próprio Lula quer controlar os meios de comunicação através dos conselhos de comunicação, quando ele quer censurar as redes sociais e quando ele quer voltar a usar o dinheiro para financiar sites favoráveis e uma imprensa dócil. Entender a psique do Lula é um processo que cabe aos profissionais, psicólogos, psiquiatras, aos veterinários e a outras categorias profissionais. Na minha condição de jornalista, na minha condição de brasileiro, apenas me envergonho por conta dos profissionais de comunicação que continuam dando guarida e voz para alguém que representa a negação da liberdade como um todo e da liberdade de imprensa de modo específico, e alguém que tem como principal característica a mentira e a adoração por tiranos. É um momento delicado, mas revelador, e nós todos precisamos estar muito atentos com o que está acontecendo, porque esse cenário revela o que a esquerda pode fazer para destruir a liberdade, principalmente se valendo dela. Se você acha pertinente, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos. Se você puder contribuir com os mecanismos de financiamento e sustentação, também. O nosso papel é defender a liberdade, é defender a democracia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.